Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos a meditar neste 29º domingo do tempo comum, o capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, que trata dos últimos momentos de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos há mais ou menos 3 dias da sua crucifixão, né? São algumas horas, alguns dias antes da sua crucifixão. E temos acompanhado este capítulo já uns 2 finais de semana, hoje é o 3º, e vamos ouvindo o Senhor falar em parábolas. Temos ouvido o Senhor falar em parábolas ao longo das últimas semanas. O que é que o povo irá fazer com ele por não ter aceitado a sua palavra? O Senhor veio proclamar uma palavra de verdade. Ele, como Messias, veio anunciar a verdade que o povo tanto esperava, e de repente Jesus fala uma verdade que incomoda, que mexe, que dói. E por causa disso, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do templo, em outras palavras, a elite religiosa e política de Israel fica pé da vida com Jesus, porque Jesus está mexendo com a vida deles, Jesus está tirando a autoridade e o poder deles, e muito provavelmente vai tirar os recursos financeiros deles também. E as parábolas que o Senhor conta, a parábola dos vinhateiros homicidas, por exemplo, que nós ouvimos há 2 domingos atrás, e a parábola do banquete, que nós ouvimos no domingo passado, mostram para nós como o Senhor quer dar a salvação e a felicidade a todos nós. Só que nós temos que entender que existe um caminho para chegar a esta felicidade, e esse caminho não vai ser decidido por nós, escolhido por nós. Não somos nós que fazemos o caminho, nós acolhemos o caminho e aceitamos a trilhar este caminho, certo? Os fariseus pensam, a gente não vai vencer ele na argumentação. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que se livrar dele, com toda certeza, mas nós não vamos vencer ele na argumentação. Então vamos fazer o seguinte: vamos preparar uma armadilha para ele, para que as suas próprias palavras sejam causa da sua condenação. Porque qualquer coisa que a gente falar, ele vai ter uma resposta pronta para dar. E eles fizeram isso. Os fariseus se reuniram e fizeram um plano para pegar Jesus em uma armadilha. Eles mandaram os seus discípulos até Jesus, covardões, né? Não foram eles mesmos enfrentar face a face nosso Senhor. Mandaram outros com bucha de canhão. E eles foram enfrentar Jesus. E lá fizeram todo um elogio para Jesus e depois perguntaram: Mestre, é lícito ou não pagar o imposto a César? A resposta de Jesus é famosa, todo mundo já ouviu isso daqui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ela é famosa não só no nosso tempo, ela é famosa ao longo de toda a história da igreja, porque isso daqui mudou o mundo, gente. Essa resposta de Jesus mudou o mundo. Eu vou explicar por quê. Quem é César? O povo de Israel habita naquela terra da Palestina há muito tempo, a essa altura do campeonato aqui, nesse momento em que nós estamos ouvindo o Evangelho, né? Quando Jesus nasceu, o povo de Israel já habitava a terra da Palestina há mais ou menos uns 600, 700 anos. E era a terra, não sei se vocês se lembram, mas era a terra que foi prometida por Deus e na qual Ele disse que manaria leite e mel. Seria uma terra de delícias, certo? Aí eles chegaram lá, Josué foi com uma comitiva para investigar a terra, à procura do leite e do mel que ia manar, assim, né? Meu Deus, a gente vai chegar lá e vai estar tudo em paz, tudo resolvido, uma terra de delícias. Josué foi, ficou apavorado e voltou para o povo e disse, antes deles entrarem na terra prometida, Josué falou: gente, as frutas lá são imensas, a manga é desse tamanho, abacaxi é maior ainda, e o povo tem 3 metros de altura, é só gigante. Nós estamos ferrados. Deus mandou a gente pro genocídio. Nós vamos morrer tudo aqui com esse povo. Cadê o leite e o mel, pelo amor de Deus? Onde estão as promessas de Deus se realizando? É que o povo não tinha entendido muito bem que essa terra não seria dada assim, ela teria que ser conquistada. E isso vale não só para a terra em si, a terra da Palestina,
porque está tendo confusão de novo hoje, o povo está em guerra lá de novo. Não vale somente para essa terra, mas muito mais para o céu. A terra prometida, no fim das contas, é o céu. Deus deu a terra para aquele povo se preparar para ir para o céu. Muito bem, eles conquistaram a terra, cerco de Jericó, soaram as trombetas, caíram as muralhas, eles foram entrando, foram conquistando, ok. Só que ao longo de 600 anos, o povo de Israel passou por uma sucessão de fidelidades, traições, fidelidades, traições, fidelidades, traições a Deus. E nessa sucessão de fidelidade e traições, o povo foi sendo conquistado e reconquistado por outros impérios. Então vieram assírios, babilônios, persas, gregos e por fim, romanos. A essa altura do campeonato, já é o 5º império estrangeiro que domina a terra que Deus prometeu dar ao seu povo. Então vocês imaginam que os judeus não estão muito felizes com isso, né? Não aguentamos mais, deixa a gente em paz. Essa terra é nossa. Nós somos dono dessa terra. Deus deu essa terra para nós. Mas os conquistadores não estão nem aí. Como o Hamas não estava nem aí, entrou invadindo e matando tudo. Está nem aí. O que é que aconteceu? O Império Romano, ele agiu de modo diferente. Primeiro porque ele, até aquela altura do campeonato, até aquele momento, tinha se tornado o maior de todos os impérios já conhecidos na face da terra. E o seu líder político principal se chamava César. O César era o líder político principal do Império Romano. Só que César não era só um político. César não era só um governante. César era divino. César era Deus. Eles acreditavam nisso profundamente. E bom, se Deus está falando uma palavra, Deus pode mentir para nós? Deus não mente, né? Então, se Deus está falando alguma coisa para a gente, o que é que a gente tem que fazer? Obedecer, certo? Aquilo começou a causar um problemão na terra da Palestina, porque os judeus se levantaram e disseram: nós não temos outro Deus. O nosso Deus é um só. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus de Israel. Não venha César se meter conosco. César, que era um político muito esperto, ele percebeu que não adiantava enfiar goela abaixo a religião do Império Romano, especialmente nessas comunidades mais fechadas, como era a comunidade do povo judeu, lá na Palestina. Então o que é que ele fez? Ele decidiu: tudo bem, não vou impor a minha religião, vocês vão viver a religião de vocês, mas em contrapartida, vocês vão ter que me pagar. Ou seja, o cara invade a sua casa, mata a sua mulher, rouba seus bens e ainda diz: você vai ter que me pagar todos os meses. Que beleza, né? Esse era o imposto devido a César, certo? E aí, gente, a questão era a seguinte: olha a sinuca de bico em que se encontrava o povo de Israel. Se o povo de Israel reconhecesse César como Deus, eles estariam traindo Deus e seriam julgados por Deus. Só que se o povo de Israel reconhecesse somente a Deus como Deus e virasse as costas para César, eles estariam traindo César e seriam julgados por César, pelo império. Abre parênteses. Os fariseus e os mestres da lei, eles foram tão ardilosos, tão cínicos para matarem Jesus, que quando Jesus estava lá na frente de Pôncio Pilatos, Jesus estava lá e conversando com Pilatos, e Pilatos disse o seguinte: eis o vosso rei. Apontou para Jesus e disse: eis o vosso rei. E o que é que os fariseus, os sumos sacerdotes, os mestres do templo, os escribas, o que é que eles falaram quando ouviram isso? Não temos outro rei senão César. Vejam só, eles são cínicos. Aqui eles estão querendo colocar Jesus numa armadilha, mas depois, quando é conveniente para eles, nossa, César é nosso rei, muito bem.
Então eles colocaram Jesus numa sinuca de bico. Se ele respondesse que era para pagar o imposto de César, ele estaria traindo o povo de Israel. E se ele respondesse que não era para pagar o imposto a César, ele estaria traindo o Império Romano. De uma forma ou de outra, ele seria culpado. Que beleza, hein? Que beleza. E aí o povo chega, os discípulos dos fariseus, chegam bem cínicos, né? Falso. Tão verdadeiro como uma cobra de língua bifurcada, né? Chegam assim: mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato não ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências, elogia, eleva. E depois faz a pergunta: dize-nos, pois, é lícito ou não pagar o imposto a César? E Jesus, meus irmãos, que é o suprassumo da misericórdia, ele que é a misericórdia em pessoa, Jesus faz uma coisa, ele fala uma coisa que para os nossos ouvidos talvez muito sensíveis seria escandaloso. Ele vira para eles e diz na lata: hipócritas, ou seja, falsos, cínicos, dissimulados. Por que me preparais uma armadilha? O que é que vocês pensam que vão fazer com isso daqui? E o que é que Jesus diz? Traga uma moeda que é devida a César. Quem é que está aqui nessa moeda? Está estampado o quê? O Deus de Israel ou César? E eles respondem: César. Muito bem, então o que é de César merece ser dado a César, o que é de Deus merece ser dado a Deus. Saiu de maneira brilhante da armadilha. E não só saiu, como com essa frase Jesus nos ensinou o que fazer diante de um governo totalitário que pensa ser como Deus. Isso foi revolucionário, isso mudou a história da humanidade, porque a partir deste momento, César, nós o iremos obedecer. E entendam aqui, gente, César não como uma pessoa em específico. César é um símbolo da figura que tem poder político sobre nós, um poder que às vezes parece querer ser divino, parece querer mandar em nós em todas as coisas, em todas as instâncias da nossa vida, certo? Esse é o poder de César. Por isso existem muitos Césares. A gente pode encontrar César em vários estágios da história da humanidade e também no tempo em que nós estamos vivendo. Eu vou chegar lá. O que é que Jesus estava ensinando os seus discípulos a fazer? E também ensinando a nós. Vocês vão obedecer às leis, vocês vão ser fiéis às nações de vocês, aos presidentes, aos reis, aos mestres, vocês vão ser fiéis. Mas, se essas leis, se esses organismos de poder das nações de vocês começarem a legislar e a exigir de vocês coisas que vão contra a fé, vocês não obedecerão. Olha que bomba. Político nenhum gosta de ouvir um negócio desse. Nenhum. Especialmente se tem um projeto todo seu, iluminadíssimo, ideal para salvar o planeta inteiro, o planeta Terra. Por exemplo, a ONU, que gosta de se meter nas políticas locais, na intenção de manter a paz mundial, está promovendo a ideologia de gênero. Tem tudo a ver, né? E tem enfiado goela abaixo nas nações essa agenda de tal forma a dissociar na cabeça das crianças a realidade do sexo como uma coisa biológica. E dizendo às crianças que elas podem simplesmente escolher qual opção sexual elas querem ter. E isso é para começar a acontecer no início da vida escolar, ali com 4, 5, 6 anos de idade. Eu pergunto para vocês que têm filhos e que já tiveram filhos nessa idade ou têm filhos nessa idade: você deixa seu filho sair sozinho na rua assim, entregue? Vai, meu filho, vai ser livre, pode fazer o que você quiser. Você deixa? Se alguém falar que deixa, nós vamos conversar depois da missa.
Você dá um cartão de ônibus para o seu filho e diz: vai, pode ir para o Shopping Pantanal assistir o filme do Homem-Aranha. Deixa? Não. Você dá seu carro para o seu filho? Para ele dirigir? Mas ele é um ser humano, ele tem que poder escolher as coisas para si, né? Por que ele poderia então escolher sua opção sexual? Olha que coisa absurda. Uma criança que não tem responsabilidade e noção de absolutamente nada no mundo, absolutamente nada, e nessa idade inclusive, não tem que ficar respondendo muito porquê, especialmente em momentos em que a criança está irritada e quer fazer a sua vontade valer acima de tudo. Não, é não, e por que não? Porque eu sou seu pai e eu estou falando. Agora não é hora de dar explicação, mais para frente, quando você tiver condição de entender o que eu estou falando, eu te explico, mas agora não. E esta criança, ela tem possibilidade de escolher que opção sexual ela pode ter durante toda a vida? Por que tem que ser com crianças nessa idade? Porque se a criança escolhe nessa idade, um menino diz que ele é mulher, os pais não podem interferir, segundo as disposições que estão vindo de fora desse órgão supranacional. Os pais não podem interferir, a criança tem direito, pai e mãe não tem poder nenhum sobre o filho, e aí o governo já entra e começa a bombear a criança com hormônio, dando hormônio feminino, hormônio, porque na medida em que ela vai desenvolvendo e recebendo os hormônios femininos ali artificialmente, então ela vai tendo possibilidade de ter o seu corpo mais adequado segundo a sua mente. O que ninguém conta depois é a altíssima taxa de problemas psiquiátricos com pessoas que passam por esse tipo de tratamento, altíssima taxa de suicídio e altíssima taxa de arrependimento quando a pessoa chega na idade adulta. E aí quer voltar atrás, mas não dá mais porque já foi mutilado, já arrancou o pipi. É grave. Isso está vindo de fora, imposto sobre nós. Isso é César agindo na nossa vida. E eu não estou dizendo, gente, que isso está vindo assim de longe, que isso está lá longe, isso não afeta a nossa vida. Nossa, graças a Deus a gente está livre. A gente está livre, em parte, porque de fato, um tempo atrás, em 2017, 2016, não sei, quando tentaram colocar esse projeto nos planos municipais de educação, o povo brasileiro acordou, entendeu o que estava acontecendo e começou a sair na frente das câmaras municipais dizendo: não queremos ideologia de gênero nos nossos planos escolares. Fizeram pressão e graças a Deus não foi aprovado nos planos municipais. No plano nacional já havia caído, aí eles tentaram enfiar nos planos municipais, pensando: vão haver muitos municípios, vai haver muitos municípios que vai deixar passar, que o povo não está acordado. Aí o povo acordou e não deixou passar, né? Mas vocês sabem muito bem, especialmente quem trabalha na área da educação, que lei só serve quando é conveniente. Quando não é conveniente a gente desobedece, né? Então estão enfiando mesmo assim. Estão enfiando, vai enfiando. Aqui em Cuiabá, eu atendi uma criança, eu não me lembro mais se era homem ou se era mulher. Se era menino ou menina, né? E essa criança me disse, ela tinha uns 11 anos, ela disse o seguinte: padre, eu estou com dúvida, eu não sei se eu gosto de menino ou de menina, não sei qual é bem a minha orientação sexual. A gente respira fundo, que a vontade de dizer é: meu filho, minha filha, vai lavar uma louça e varrer uma casa. Você não está na idade de ficar pensando nessas coisas. Se depois, como adulto, você quiser aloprar do jeito que você quiser, tá bom, nós somos livres, Deus não impede ninguém de pecar, ninguém. A gente só não consegue se livrar das consequências do pecado, mas a gente é livre. Para escolher ir para o céu e para o inferno a gente é livre completamente. Mas esse drama existencial com 11 anos de idade, faça meu favor, de onde é que isso está vindo? Foram os pais que disseram? Duvido. De onde é que está vindo? Então isso não está longe, isso está bem perto. Outra coisa, está começando a ficar meio difícil para a gente pregar a fé, especialmente para os padres, vão ser os primeiros a... Por quê? Estão criminalizando várias coisas muito preciosas para a nossa fé. Aí acusam os padres de racismo, homofobia, xenofobia e qualquer outra bia que apareça por aí.
Lá no Rio de Janeiro, um padre foi processado por um artista da Globo que se sentiu muito ofendido quando ele pregou aquilo que é óbvio para a nossa fé, que casamento se dá entre homem e mulher, porque homem e mulher é capaz de gerar filho. Ele se sentiu muito ofendido, muito pouco representado, processou o padre, esse assunto foi parar na mídia e, pasmem, o país inteiro, ou pelo menos a mídia, parecia estar apoiando o artista da Globo. Isso é só o começo. Aconteceu aqui na nossa paróquia também, uma pessoa ligou na secretaria querendo batizar seu filho, e a secretária disse: olha, importante dizer que o batismo é para pessoas católicas, que vivem a fé católica, e por isso os padrinhos precisam ser católicos. Não é óbvio isso, gente? É óbvio. Assim, nós estamos repetindo o óbvio. Mas a pessoa ou era, ou os padrinhos eram também, mexiam também com religiões de matriz afro-brasileira, né? Não me lembro se era Umbanda, Macumba, não sei dizer ao certo. A pessoa ficou tão ofendida, e ela disse para a secretária, pobre coitada, que não tinha nada a ver com a história, disse para ela: vou te processar. Como assim? Essa é a minha fé, com o meu código moral, claro, e você que não vive a fé, quer me dizer do jeito que eu tenho que viver a fé? Eu não estou indo dentro de terreiro dizer como é que as pessoas têm que viver. Eu não estou indo dentro de igreja protestante dizer como que as pessoas têm que viver. Por que a gente tem que ser processado? Por quê? Porque César quer se meter na nossa vida, e nós vamos obedecer a quem? A César ou a Deus? Nós vamos deixar? Deixa. É melhor evitar o conflito, porque a coisa mais importante é a paz. Ótimo, então vamos deixar. E aí esse poder vai crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco ninguém mais tem liberdade para absolutamente nada. Acabou a liberdade. O que é que os cristãos fizeram lá no período do Império Romano, meus irmãos? Quando eles entenderam que era necessário obedecer a Deus acima de tudo, e César somente naquilo que ele competia, eles entenderam que se fosse necessário arriscar a vida para continuar obedecendo a Deus, eles fariam. E isso aconteceu com 7 milhões de cristãos. 7 milhões de cristãos morreram martirizados, porque a eles foi feita esta pressão: ou vocês obedecem a César, ou vocês obedecerão a Deus. O que é que eles escolheram? Deus. Eu pergunto, você escolheria Deus? Se César batesse na sua casa, começar a dizer como é que você tem que educar seu filho, o que é que você tem que fazer, senão seu filho vai ser pego pelo conselho tutelar e você vai ser acusado de irresponsabilidade parental porque não está educando seu filho conforme a cartilha do governo, você vai aceitar para evitar conflito? Ou você vai lutar pela educação do seu filho, que é a coisa mais importante que um pai deveria fazer? Eu acho que a maioria iria ceder. Eu acho. Infelizmente. Não iria enfrentar. E ainda iria vir com o argumento: ah, mas não tem o que fazer, né? Esse é o mundo de hoje. As coisas mudaram. Pois é. Filhinho de César, isso não vai dar certo. Está cheio de filho de César hoje em dia. Quase um xingamento, né? Ô, seu filho de César. Pois é. Próprio daquelas pessoas que resolveram abrir mão da sua fé, porque é mais conveniente obedecer a César. É claro, protege a vida, né? Mas até que ponto? Ao ponto de desobedecer a Deus e de perder a vida eterna? Os cristãos do passado, aqueles que nos precederam, estão mostrando para nós qual é o caminho. Se for necessário perder a vida para obedecer a Deus, que assim seja. Só que, meus irmãos, isso não vai acontecer se a nossa fé não for verdadeira. Se nós desde já não começarmos a levar a sério a nossa fé, esquece, nós vamos trair, nós vamos negar. Quando nós formos pressionados, nós iremos reverenciar César. Podem ter certeza. A gente não vai ter força, porque o instinto de sobrevivência pessoal é muito forte. Só tem força para superar isso daqui e aceitar a morte por amor a Jesus quem tem muita fé.
E fé não dá em pé de bananeira. Fé cresce na medida em que nós levamos a nossa fé a sério, participando da missa fielmente aos domingos, rezando o terço todos os dias, procurando viver de acordo com os 10 mandamentos e levando a sério a fé católica. Isso vai nos tornar diferente das pessoas? Sim, com toda certeza. Mas é isso que nos faz obedientes a Deus, filhos de Deus. Senão nós seremos iguais, todo mundo igual, filhos de César, traindo a Deus. É muito grave, é muito sério, muito, muito sério. Mas ao mesmo tempo não há por que temer, porque o Senhor está conosco. E o livro do Apocalipse mostra para nós que nós podemos e devemos ter grande esperança. No reino dos céus apareceram várias figuras, e São João, que estava vendo aquela visão do Apocalipse, viu que essas figuras estavam vestidas de túnicas brancas, com palmas nas mãos. Palmas simbolizam vitória, né? Símbolo de vitória. E elas estavam com as vestes brancas. Hoje é comum a gente ter roupa branca, naquela época não era comum. A roupa era feita ou de pelo de animal ou de fibra de vegetal. E geralmente a roupa tinha a cor dos animais ou dos vegetais. Então elas eram meio pardas, meio cinzas. É só ver aquele filme A Paixão de Cristo, vocês vão perceber, não tem roupa branca. Quem tem roupa colorida tem dinheiro. Tem dinheiro. E eles estão vestidos de roupa branca. Quem alvejou essas roupas? Que produto alvejou essas roupas? Vênus Poder O2? Não ia adiantar. O que alvejou essas roupas foi o sangue do Cordeiro, que foi derramado naquelas vestes, com o sangue deles mesmos, porque eles aceitaram obedecer a Deus e não a César. E eles estavam lá, vitoriosos, com palmas nas mãos, louvando a Deus. Esse é o nosso fim, se nós formos fiéis a Deus. A vida vai ser tribulada? Vai, com toda certeza. Mas no fim valerá a pena. Se a gente renunciar à guerra, a gente cede a César. Se a gente lutar com Deus, estaremos na fileira destes com a roupa alvejada pelo sangue do Cordeiro e com as palmas nas mãos, dizendo: louvor a Deus em tudo, porque em tudo o Senhor Deus foi fiel a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.